A primeira coisa que fiz ao renascer foi vender a casa, vender o carro e malhar como um louco. Mesmo diante da ameaça de separação da esposa traiçoeira Liu Hui e das insistentes advertências dos meus bons amigos, eu não me deixei abalar, pois eu sabia, ao viver uma nova vida, que em apenas um mês o mundo entraria na era do despertar espiritual. E, nesse momento, as pessoas com corpos saudáveis poderiam, sob a influência do Qi, sob o desgaste, passando por uma metamorfose da vida, enquanto aqueles com uma condição física muito fraca seriam sobrecarregados pelo Qi e bateriam as botas. Mesmo que alguns, por sorte, sobrevivessem ao impacto do despertar espiritual, e seus corpos recebessem o fortalecimento do Qi, ainda assim, seus cérebros fracos se tornariam zumbis sem razão sob a influência do Qi. Na minha vida anterior, embora eu não tenha me transformado em zumbi no início do Qi, sob a erosão, não houve mutação em zumbis. Ainda assim, morri tragicamente devido ao baixo nível do meu despertar de habilidades e à condição física muito ruim, vítima da traição da minha namorada Liu Hui. No entanto, agora que renasci, claro que preciso aproveitar. A vantagem precognitiva me permite aproveitar tudo o que posso, com base no que sei da minha vida anterior. No exterior, há uma empresa de biomedicina que desenvolveu um elixir anti-envelhecimento, que não só é excelente na prevenção do envelhecimento, mas também ativa as células do corpo de forma abrangente, aumentando significativamente a condição física. E quando, um mês depois, ocorrer o despertar espiritual global, quanto mais forte a condição física de uma pessoa, maior será a melhoria que ela pode obter. Portanto, nesta vida, de qualquer forma, preciso encontrar uma maneira de conseguir o elixir anti-envelhecimento. No entanto, aquela pequena injeção custa 5 bilhões. Mesmo com esse preço, apenas os super ricos do mundo, só os super ricos é que poderiam comprar. Um rico normal com algumas centenas de bilhões dificilmente teria a capacidade de dispor de 5 bilhões em dinheiro. Felizmente, combinando as memórias da minha vida anterior, eu já tenho um plano claro. Agora, desde que eu consiga reunir um pouco de capital, será suficiente. Pensando nisso, não prestei atenção em Liu Hui, que ainda estava fazendo o café da manhã. Em vez disso, levantei-me e dirigi até uma casa de penhores nas proximidades. Primeiro, trouxe 2 documentos de propriedade e o registro do carro. Os empejei e consegui 5 milhões. Depois, vendi 10% das ações de uma de minhas empresas de tecnologia. Vendi as ações originais da 10 e caiu 8,5 milhões na conta. Contando com as economias anteriores, eu já tinha 15 milhões. Já tinha 15 milhões. Abri o aplicativo de ações e transferi 10 milhões. Ativei uma alavancagem financeira de 10 vezes, e o capital disponível instantaneamente se transformou em 100 milhões. Cliquei em uma ação do mercado de inovação. Configurei ordens de compra em lotes e depois não voltei a me preocupar com isso. Na minha vida anterior, essa ação, após 5 dias, devido a um boato interno, alcançou seu auge. Resultou em uma série recorde de 11 ganhadores consecutivos. E o limite de alta e baixa diária no mercado de inovação é de 20. Um limite up significa um aumento de mais de 7 vezes. Quando o dinheiro da hipoteca chegar em 2 dias, também será investido. Vou esperar no máximo mais 10 dias. Meus 15 milhões poderão se transformar em 800 a 1 bilhão. Além disso, essa ação é grande o suficiente para não ser afetada. Porque meu pequeno capital não mudará a tendência geral. Este dinheiro já é suficiente para comprar um elixir de fortalecimento físico. Agora o problema do dinheiro não precisa ser considerado por enquanto. Em seguida, chamei um carro para ir a outra área da cidade. Subi devagar por uma passarela, observando atentamente ao redor. Desde que renasci esta manhã, estive controlando minhas emoções de maneira calma e racional. Aqui, pela primeira vez, mostrei uma expressão nostálgica. Na minha vida anterior, logo após o despertar espiritual repentino no mundo, eu, enquanto fugia da cidade, foi nesta passarela que consegui aquela extremamente rara pedra de habilidade compatível. Mas, a pedido de minha nova esposa Liu Hui, eu ainda acabei dando a pedra de habilidade compatível a ela, enquanto eu apenas absorvi uma pedra de habilidade comum. A primeira coisa que Liu Hui fez ao despertar suas habilidades especiais de fogo foi escolher me abandonar, e depois se unir a outros até me matar. Nesta vida, isso não vai mais acontecer. Para garantir que eu possa, no primeiro momento, obter a pedra de habilidade compatível, meu olhar rapidamente se fixou na distância de alguns prédios residenciais próximos à passarela. Morar aqui é a melhor forma de evitar imprevistos ao máximo, garantindo que, quando a pedra de habilidade cair do céu, eu possa chegar à passarela no primeiro momento. Depois de alugar um apartamento nas proximidades, eu chamei uma empresa de mudanças, mandando os trabalhadores moverem as coisas da sala e do escritório. A maioria dos móveis e livros da sala de estar. O chefe: para onde devemos levar? Perguntou o capataz da equipe de mudanças com um sorriso. Eu paguei o suficiente, este trabalho vale o que eles ganham em vários dias. Pensei um pouco e informei o endereço da antiga casa. Eu também subi na caminhonete de mudanças, pois vou morar aqui a partir de agora. Algumas roupas e itens de uso diário ainda estão na minha antiga casa. Agora estou com a equipe de mudança, assim posso arrumar minhas coisas. Assim que abri a porta, Liu Hui veio até mim com um olhar de desamparo. Querido, você está bem? Por que você não atendeu meu telefone o dia todo? Ai! O que vocês estão fazendo? Liu Huyan ficou de queixo caído.
olhando para alguns trabalhadores carregando móveis antigos, de couro para dentro da casa. Ignorando Liu Hui, concentrei-me em dirigir os trabalhadores. Na sala, é só largar em qualquer canto vazio que tá de boa. O rosto de Liu Hui estava sombrio, vendo que eu estava ocupado e não a atendia. Ela ficou quieta de pé em um canto, sem dizer mais nada, até que os trabalhadores terminaram de mover as coisas e saíram. Liu Hui então apontou para a sala quase cheia de móveis e objetos, e disse com raiva: "É melhor você me dar uma explicação razoável sobre o que aconteceu hoje." Eu olhei para Liu Hui e disse lentamente: "Vou te dar 20 minutos para arrumar suas coisas. As coisas e depois sair daqui." "O quê?" Liu Hui ficou paralisada por 2 segundos e meio. Só então começou a entender o que essa frase significava. "Você está querendo me mandar embora?" Ela imediatamente começou a chorar. "Hoje nós íamos nos noivar e você simplesmente desapareceu. Eu já perdi toda a minha dignidade na frente de parentes e amigos hoje. Agora você ainda quer me mandar embora, então você explique o porquê disso." Liu Hui correu para dentro do quarto, com os olhos cheios de lágrimas, e se colocou na minha frente. Eu ri friamente por dentro e decidi expor a verdadeira face dessa mulher. A verdadeira cara dele, então falou de propósito. "Eu perdi tudo nas criptomoedas porque usei alavancagem demais. Perdi de uma vez mais de 10 milhões. Liu Hui imediatamente soltou as mãos e se virou para: "Olha bem a minha cara aí na frente. Eu não acredito. Você nunca mencionou nada sobre criptomoedas antes. Eu sei que você deve estar me testando, não é?" Liu Hui ainda tinha uma expressão sincera. Eu peguei meu celular e abri a cópia digital do contrato de hipoteca da casa e do carro. Veja por si mesmo. Eu usei tanto o carro quanto a casa como garantia para pagar dívidas. Estou te enganando. Em seguida, eu abri o saldo da conta bancária. O dinheiro lá dentro foi todo investido na bolsa hoje. Agora, só restam algumas centenas de milhares como dinheiro de bolso. Liu Hui ficou completamente diferente ao ver isso. Ela havia confirmado ontem que eu ainda tinha mais de 2 milhões na conta. Porque só para o noivado de hoje, a família dela queria receber 88 mil em dote. Não é de se admirar que queiram cancelar o noivado. Sem dinheiro, como poderíamos nos noivar? Liu Hui de repente pensou em algo e sorriu novamente. Não tem problema. De qualquer forma, quando a sua empresa abrir capital, suas ações podem valer bilhões. Essa pequena perda não significa nada. O banquete de noivado pode ser realizado mais tarde. De qualquer forma, eu já sou sua. Assim que deslizei o dedo no celular, a primeira página de outro documento era a de participação acionária. As letras grandes do contrato de transferência brilhavam. Liu Hui ficou em silêncio. Sem dizer uma palavra, virou e puxou uma. A mala começou a ser arrumada. Eu a olhei, fazendo cara de triste, e disse: "As ações se foram, mas o trabalho ainda está. O salário é de centenas de milhares por ano, dá para te sustentar." Liu Hui não levantou a cabeça e disse friamente: "Você não entende, não é uma questão de dinheiro e de imóveis. O principal é que eu percebi de repente que você me deu. O que eu quero é a segurança que não tenho." Eu ri friamente. Quem disse que iria me acompanhar nesta carga? Agora não sinto mais segurança. O tom de Liu Hui estava gelado. "Se você conseguir ter 1 bilhão no futuro, eu estou disposta a passar um tempo difícil com você. Mas agora você se tornou um pobre diabo. Por que eu deveria me enforcar em uma árvore? Sem mencionar os outros. Vamos falar daquele que tem 18 imóveis em casa. O herdeiro de demolição ainda não desistiu de mim." Liu Hui arrumava tudo rapidamente em um instante. Kung Fu estava arrastando a mala e prestes a sair. Atrás de mim, olhei para ela com um olhar. Não era diferente de um morto. Após um tempo, desviei o olhar e balancei a cabeça. Não havia o que fazer, ainda estávamos em uma era de paz e a ordem permanecia. Muitas coisas, se feitas, só afetariam meus próprios planos. Se eu encontrasse Liu Hui novamente daqui a um mês, eu prometo que só usarei a faca que tenho nas mãos para falar. Em um piscar de olhos, 3 dias se passaram. Às 6 da manhã, acordei pontualmente e peguei uma arma. Peguei a lâmina mais longa da prateleira. Neste novo apartamento alugado originalmente, o escritório e a sala de estar já estavam vazios. Coloquei meus novos equipamentos de ginástica. Saí com a faca na mão, indo diretamente para um parque florestal, não muito longe da comunidade. Evitei aqueles que se levantaram cedo para dançar no espaço público, e os senhores e senhoras que praticavam tai chi. Entrei na floresta, pouco frequentada por pessoas. Encontrei um espaço vazio e comecei a praticar com a espada. Embora eu não tivesse experiência em artes marciais, todas as técnicas de espada foram aprendidas aos poucos em batalhas. Podem ser simples ou feias, mas são absolutamente letais. Na vida passada, eu não tinha habilidades extraordinárias. Apenas um fortalecimento físico comum. Tudo isso foi conquistado na base da porrada, corte por corte. Nesta vida, não importa que habilidades eu venha a despertar. Mas, 1 mês e meio antes da queda da pedra de habilidade, o único apoio ainda era a faca em minhas mãos. Cada movimento e técnica gravados em minha mente, gradualmente se fundiam com este corpo atual, tornando-se memórias corporais instintivas. Após concluir uma série, guardei a espada e respirei fundo. Mas, nesse momento, ouvi 2 palmas ao meu lado. Fiquei surpreso e segurei firmemente o cabo da espada. Havia alguém assistindo minha prática de espada e eu não percebi. Eu me virei para olhar. Havia um velho de cabelos brancos e vestindo roupas antigas, parado embaixo de uma árvore, olhando para mim com um sorriso. "Jovem, você manuseia a faca muito bem."
Deu uma pausa e o velhote soltou mais uma frase. Que não é um estilo de luta que se pode praticar em tempos de paz. Eu não disse nada, mas meus músculos estavam tensos e eu sentia uma grande vontade de matar. O velho estava certo. Para desenvolver essa técnica, não se pode contar com menos de várias centenas ou milhares de vidas. Como em tempos de paz poderia haver pessoas tão brutais? O crucial é que, com a minha experiência nesta vida, eu definitivamente não deveria ter um estilo de luta como esse. Se o velho falasse sobre isso e causasse a atenção de certos órgãos de controle, como eu poderia esperar tranquilamente pelo despertar espiritual? Eu girei ligeiramente a ponta do meu pé, apontando na direção do velho. Se eu fosse pressionado, poderia criar um caso de assassinato sem solução. Afinal, isso também não seria descoberto rapidamente. Senhor velho. Desde a antiguidade, espionar os outros enquanto treinam sempre foi um grande tabu. Olha, olhou. Você ainda quer se meter e opinar? Parece que deseja trocar algumas ideias. O velho ficou surpreso, mas não se irritou, ao contrário, sorriu. Sou eu quem está sendo inconveniente. Mas não precisamos trocar ideias. Eu também não posso intimidar uma criança. Deixa pra lá. Este objeto é para você, como uma compensação. Dito isso, o velho passou a mão pelo corpo e lançou. Um objeto escuro se aproximou. Eu estreitei os olhos e observei o objeto que estava vindo. Eu ia desviar, mas de repente parei. Aquela pequena coisa claramente tinha em si uma linha de energia espiritual extremamente pura. Energia espiritual. Como poderia haver algo com energia espiritual no mundo antes do despertar espiritual? Algo que contém energia espiritual. Num instante, minha cabeça já estava confusa. Instintivamente, eu peguei e vi que era um pendente do tamanho de um dedo. Parecia jade, mas não era, de um tom escuro. Ao segurá-lo, senti uma leveza em mim. A energia pura foi absorvida pelo meu corpo. Meu coração tremeu intensamente. Mesmo depois de vários anos na minha vida anterior, o despertar espiritual, gradualmente se reunindo para se tornar uma veia espiritual. O melhor cristal espiritual produzido na veia espiritual. A pureza do despertar espiritual não era tão alta assim. Aqui, eu deixei a espada e segurei o pingente, olhando para o velho. O velho olhou para minha expressão de choque e riu. Se isso é útil para você, pode ficar com isso por enquanto. Não precisa perguntar mais nada, talvez haja outra oportunidade de nos encontrarmos. Fiquei surpreso ao ouvir isso, pensando no que significava. Mas o velho já havia se virado e desaparecido na floresta. Quando fui atrás, ele já não estava mais à vista. Brincando com o pingente que estava em minha mão, eu finalmente percebi que minha visão era muito superficial. Após a reencarnação, a coisa em que mais pensei foi em vingança. Não queria mais sofrer ameaça e opressão das poderosas forças da vida passada. Anteriormente, eu estava na cidade mais poderosa, a cidade do Imperador do Trovão. O raio de influência não passava de algumas centenas de quilômetros. Mais adiante, há uma área proibida que ninguém pode atravessar. Incontáveis bestas estranhas e zumbis estão acampados lá. Eu encontrei uma corda fina, preciosa e pesada, e a coloquei para pendurar o pingente no pescoço. Assim, poderei absorver sem parar. O despertar espiritual nutre e fortalece o corpo. Quanto mais forte o corpo, maiores serão os benefícios quando o despertar espiritual acontecer. Os benefícios adquiridos naquele dia serão ainda maiores. Em um piscar de olhos, passarão-se 3 dias. O valor contábil das ações já está se aproximando de 7 bilhões. Comecei a vender em lotes. Não adianta querer liquidar tudo de uma vez. Isso só faria o preço das ações cair e não conseguiria vender tudo. Só posso vender uma pequena quantidade lentamente na máxima de preços. No dia anterior, vendi mais de 1 bilhão. No dia seguinte, ainda havia uma máxima na abertura. Eu vendi em lotes de centenas e milhares. De vez em quando, ainda comprava um pouco. Nesse dia, vendi 2 bilhões, de fato. No terceiro dia, neste mesmo dia em minha vida passada, também houve uma máxima. Mas nesta vida, a abertura foi com dezenas de milhares de lotes. A ordem de fechamento finalmente foi desfeita por mim. Segui um caminho diferente de minha vida passada. O fundo na minha conta ultrapassou mais de 8 bilhões. Após descontar a alavancagem, ainda sobraram mais de 6 bilhões. Na manhã seguinte, transferi os fundos da conta de ações de volta para o cartão. Imediatamente, entrei no site daquela empresa farmacêutica estrangeira no país, para agendar o elixir anti-envelhecimento. Transferi 5 bilhões para a conta de custódia e deixei minha impressão digital, íris e outras informações biométricas. De acordo com as instruções do site, uma semana após a reserva, a caixa de segurança dos medicamentos seria escoltada por uma equipe de segurança profissional e entregue em perfeitas condições em minhas mãos. Após agendar o elixir, ainda sobrava mais de 1 bilhão na conta. Pensei um pouco e tirei um print. Encontrei o perfil de Liu Hui, cliquei para enviar a imagem e então a bloqueei. Faltavam menos de 15 dias para o despertar espiritual. Eu continuei me exercitando enquanto aguardava a entrega do elixir anti-envelhecimento. Também comecei a me preparar com alguns suprimentos. Após o despertar espiritual, os zumbis se espalharam entre os humanos. A ordem da sociedade entrou em colapso total. A eletricidade, o abastecimento de água, as telecomunicações e a produção industrial em larga escala. Toda a produção industrial vai deixar de existir. Alguns suprimentos comuns que agora parecem insignificantes se tornarão a moeda forte, apenas superada pelos itens de habilidade. E eu ainda preciso ficar aqui, esperando a pedra de habilidade cair após meio mês do despertar espiritual.
Os suprimentos de vida durante este período também terão que ser estocados. Eu, de qualquer jeito, comprei umas coisas tudo de uma vez só, e coloquei todos no armário da cozinha. Os suprimentos de vida não são muitos, o principal é que sejam suficientes. De qualquer forma, assim que eu conseguir a pedra de habilidade compatível e despertar minhas habilidades, o significado desta casa não terá mais importância. Naquela hora, poderei ir aonde eu quiser. Cada cidade será o meu armazém. Afinal, estocar comida não é tão eficaz quanto estocar armas. E estocar armas não é tão eficaz quanto ser forte. Depois de alguns dias, eu fiz um pedido online. E as duas grandes peças chegaram. O entregador ficou surpreso ao olhar para mim enquanto subia as escadas. Grande irmão, o que você está fazendo levando isso para cima? Aquilo são dois enormes retângulos planos, envolto em uma carcaça de metal preto. Tem uma forma retangular, com várias entradas nas bordas. Isso aqui é o pacote de bateria de um carro elétrico. Uma unidade pesa 600 quilos e armazena 100 graus de eletricidade. Na verdade, uma unidade é mais ou menos isso. Eu comprei diretamente 2 unidades, assim posso ligar o ar-condicionado sem problemas. Eu coloquei algumas notas vermelhas na mão do entregador. Não pergunte tanto. Experimentos científicos. Também comprei algumas coisas de camping, pontualmente, ao longo de alguns dias. Comprei algumas e coloquei tudo no depósito. Naquele dia, às 2 da manhã, um avião de transporte com uma pintura especial também chegou pontualmente. Pisca-sinais enquanto aterrissava no aeroporto nos subúrbios. Após uma rotina de inspeção, a cabine do transporte. Ao abrir a porta, surpreendentemente, saíram 3 carros. Veículos de transporte especiais estavam centralizados à frente e atrás. Cada um tem um veículo blindado para proteção. Os agentes de segurança estrangeiros responsáveis pela escolta estão completamente armados. A comitiva saiu lentamente do aeroporto, seguindo a rota previamente explorada. A rota planejada avança rapidamente em direção ao centro da cidade. Eu também me levantei cedo e fui para outro apartamento meu. Este apartamento é em uma área escolar que eu originalmente pretendia, preparado para uma criança que ainda não nasceu. É um imóvel simples, sem qualquer reforma, uma casa bruta. Eu marquei o ponto de entrega do Elixir anti-envelhecimento aqui, e o horário foi especialmente definido para a madrugada. É para minimizar a exposição e evitar a tensão desnecessária. Assim que a comitiva chegou, a segurança do condomínio já estava avisada. O segurança do condomínio imediatamente abriu o portão. Os agentes de segurança acompanharam a caixa de senha e 2 profissionais de saúde. Eles saíram do elevador e entraram em uma sala vazia. Você é o Sr. Wang? Uma bela loira vestida com roupa médica perguntou, surpresa. Como comprador do medicamento, eu emanei mistério por todo lado. Uma pessoa que nunca apareceu na lista dos bilionários. O cronograma da pessoa foi marcado de um jeito tão discreto. Quando vi com meus próprios olhos, era tão jovem assim. Os super ricos que compraram esse tipo de elixir, mesmo que não sejam idosos, o mais jovem tem pelo menos 50 ou 60 anos. Eu assenti. Sou eu. Vamos começar. Após um processo complexo, uma ampola do elixir azul claro foi retirada. A médica loira gata veio aplicar a injeção em mim. Após a injeção, eu silenciosamente senti as mudanças do elixir, que ocorreram após a entrada no meu corpo. Sr. Wang, o tempo para o elixir fazer efeito completo é de 12 a 24 horas. Até amanhã, nesse horário, você já poderá sentir completamente os efeitos. A médica loira, enquanto manuseava o coletor de sangue, retirou uma gota do meu sangue para testar os biomarcadores, enquanto explicava com todo carinho. A equipe do Elixir veio e foi rapidamente desaparecer na densa escuridão da noite. A essa hora, a grande maioria das pessoas ainda estava dormindo. Eu olhei para o relógio, ainda era cedo. Chamei um carro para voltar para a casa alugada. Depois de descansar um pouco, continuei subindo a montanha para praticar a espada. Enquanto praticava, comecei a sentir meu corpo. Havia um leve fluxo de calor se agitando dentro de mim. As partes do corpo por onde passei estavam cheias de energia. A leve sensação de cansaço trazida por uma noite sem dormir. Essa leve fadiga desapareceu completamente. Fiquei feliz em meu coração. O elixir já começou a fazer efeito. A velocidade de fortalecimento do meu corpo já estava um pouco lenta, como se estivesse encontrando um bloqueio. Mesmo com o efeito nutritivo do pingente espiritual, não era muito evidente. Agora consigo sentir claramente que a barreira invisível parecia ter desaparecido. A força do corpo poderia continuar a aumentar significativamente. Eu, concentrado em praticar a espada, não sabia. Ainda havia um número muito pequeno de pessoas que tiraram fotos do elixir. As fotos da caravana de escolta foram postadas na internet. Em pouco tempo, foram reconhecidas por alguém sábio. E com as informações no site da empresa farmacêutica, as vendas do mais recente elixir anti-envelhecimento no país aumentou um número sem fazer alarde. Surgiu na cidade um super rico invisível. A notícia começou a se espalhar rapidamente pela internet. 50 milhões por injeção. O elixir da vida realmente tem um novo comprador. Um misterioso rico apareceu em Pyongyang. Quem será ele? De repente, o assunto relacionado subiu rapidamente para a lista de tendências. No dia seguinte, eu também vi online a notícia, mas apenas sorri e deixei pra lá. Daqui a 6 dias, o despertar espiritual vai chegar. Qual é o sentido de fofocas como essas? Mas não posso deixar de dizer que algumas pessoas, para conseguir visualizações, realmente se esforçaram. Logo, alguém começou a seguir o percurso da caravana.
A rota encontrou um condomínio na área escolar. E não sei que métodos usaram para fazer os funcionários e os seguranças falarem. Descobriram para qual apartamento a entrega do elixir foi feita. Até meu nome já foi investigado por alguém. Mas aí acabou por aqui mesmo. Sem a minha permissão pessoal. Então, vamos divulgar essa informação. Se não der certo, poderá acabar na cadeia. A chave está na minha identidade. Se fosse uma pessoa comum, esses influenciadores e mídias sociais fariam qualquer coisa para ganhar visualizações. Até o pai, para proteger o filho, chutaria um cachorro malvado. Sempre haverá defensores dos animais filmando na cara da criança, porque eles sabem que é difícil para o outro lado fazer algo a eles. Mas agora estão enfrentando alguém que pode jogar 5 bilhões com facilidade. Um rico misterioso, e sua identidade e antecedentes ainda são incertos. Essas pessoas, na melhor das hipóteses, só estão tentando ganhar visualizações. Não ousam fazer algo realmente ofensivo. Assim, quem realmente se prejudica são aqueles que têm uma vida entrelaçada com a sua. Liu Huin, assim que saiu, percebeu que havia uma multidão bloqueando o corredor. Elas levantavam celulares e microfones, quase querendo enfiá-los na boca dela. Senhora Liu, posso perguntar se você foi a noiva do Sr. Wang anteriormente? As pessoas falavam ao mesmo tempo. Liu Huin estava completamente confusa e, assustada, apressou-se. Ela se retraiu para dentro de casa e trancou a porta. Depois de esperar online e entender mais ou menos o que aconteceu, Liu Huin finalmente não conseguiu se conter e gritou. Os móveis e objetos da casa estavam uma bagunça, totalmente destruídos. Os olhos de Liu Huin estavam vermelhos de raiva. Mas tudo já era tarde demais. Antes, ao ver a mensagem que eu lhe enviei, Liu Huin inicialmente pensou que era uma brincadeira de mau gosto minha. Mas agora Liu Huin desejava ardentemente se ajoelhar diante de mim e implorar pela reconciliação. Mas o problema é que ela não fazia ideia de onde eu estava agora. Após 2 dias, o efeito do elixir anti-envelhecimento já havia se manifestado completamente. O uso do elixir não fortaleceu diretamente o corpo, mas fez com que meu corpo estivesse cheio de energia e vigor. Eu não me sentia cansado fazendo nada. Restam apenas alguns dias para o despertar espiritual. Eu também estava fazendo os últimos preparativos passo a passo. Finalmente, naquela manhã, caiu uma pequena chuva e soprou uma brisa suave. E aí, do nada, sem aviso nem introdução, uma infinidade de energia espiritual de repente rompeu. E, num instante, encheu todo o mundo. Todas as coisas estavam imersas na energia espiritual. Era como se uma esponja seca fosse jogada de repente na água, começando a absorver loucamente. Os corpos de todas as pessoas também estavam absorvendo a energia espiritual freneticamente. Cada célula estava se tornando mais forte sob o estímulo da energia espiritual. Eu estava de pé na varanda, sentindo a energia espiritual entrar incessantemente. A energia espiritual em meu corpo era tão revigorante que eu queria soltar um grito. O ponto de partida nesta vida era muito mais alto do que na vida anterior. Na vida anterior, eu pertencia àquela categoria de pessoas que adoram malhar. Minha condição física era basicamente superior a 90% das pessoas comuns. Mas diante dos verdadeiros profissionais, eu não era nada. E nesta vida, eu tinha uma base de 1 mês de treino intenso e persistente. Há um colar místico de despertar espiritual que aumenta. Há um elixir anti-envelhecimento que custa 500 milhões. Sem rodeios, posso dizer que antes do despertar espiritual, qualquer um dos meus indicadores físicos já era pelo menos 1/3 mais forte que o recorde mundial. O fortalecimento da condição física base significa que, hoje serei capaz de suportar um aumento de energia espiritual, que será muito maior que o de outras pessoas. Também vai ser muito mais do que os outros. Elas rugiam e atacavam as pessoas ao redor, começando a devorar. Rugindo, se jogou em cima da pessoa do lado e começou a devorar. Gritos agudos. Após cerca de meia hora, percebi que o fortalecimento causado pelo despertar espiritual. Ignorei a cena brutal lá embaixo e eu, depois do despertar espiritual, minha condição física havia aumentado várias vezes. O fortalecimento físico causado já terminou. Fortalecer a si mesmo através do despertar espiritual. A condição física base aumentou várias vezes. Em comparação com a minha vida anterior, eu despertei meu corpo. Ao fortalecer habilidades, a diferença também não é grande. Em outras palavras, no primeiro dia do despertar espiritual, minha força já era equivalente a de um comum usuário de habilidades de fortalecimento físico. Em comparação com os outros, isso é quase uma desvantagem dimensional. Na manhã do segundo dia, eu saí para praticar com a espada, como de costume. Pratiquei por cerca de 1 hora, então guardei a espada e descansei. Quanto maior o consumo de energia, mais rápida é a eficiência de absorção de energia espiritual durante a recuperação do corpo. A intensidade do corpo também aumentará mais rapidamente. Isso não é nenhum segredo na era do caos. Depois de me habituar ao ambiente do despertar espiritual, tanto humanos quanto zumbis e bestas estranhas quase instintivamente aprendem a absorver energia espiritual para se fortalecer. A única diferença está no talento e no nível de esforço de cada um. O pingente no meu peito, após o despertar espiritual, parecia ter se tornado ainda mais energizado. Eu podia sentir que ele também estava lentamente absorvendo energia espiritual. De vez em quando, uma onda de energia mais pura é absorvida por mim. Absorver uma onda dessa energia é aproximadamente como absorver 10 minutos de despertar espiritual. Calculei que esse pingente deve ajudar, mais ou menos, a aumentar a velocidade de fortalecimento em 20
Em 2 dias, talvez não seja muito visível, mas, acumulando dia após dia, isso se tornará uma diferença extremamente grande. Mesmo durante o caos da era anterior que se prolongou por alguns anos, itens de habilidades continuaram a surgir. No entanto, itens auxiliares que atingem esse tipo de efeito também são tesouros raros. À noite, depois de tomar banho, de repente, da janela de um prédio em frente, veio uma onda de gritos e xingamentos. Eu franzi a testa e fui até a janela. Descobri que, na sombra escura do prédio, não consegui ver qual janela um homem de voz grossa estava gritando. Eu tenho aula às 8 da manhã. Por que, na casa oposta, vocês têm luz e nós temos que ficar no escuro? Não é da sua conta, cuide da sua boca. Diante do meu aviso, o homem de voz rouca ficou ainda mais louco. Em seguida, uma série de palavras e insultos começaram a sair. Uma quantidade extremamente alta de linguagem foi despejada. Eu ri sarcasticamente. Voltei para dentro da casa, abri o armário e peguei uma lanterna potente. Retornei à janela e varri com a luz em direção ao prédio oposto. Logo encontrei, em uma das janelas, um homem de barba espessa que estava disparando loucamente. O homem foi ofuscado pela luz intensa da lanterna. Ele levantou a mão para se proteger e começou a disparar uma série de palavras tradicionais. O homem de barba espessa entendia muito bem. Afinal, havia tantos zumbis empilhados lá embaixo. Não importa o quão louco ele ficasse, o outro lado não poderia fazer nada contra ele. Agora era a hora perfeita para liberar suas emoções. Eu apoiei a lanterna na janela e usei a luz para focar naquela janela. Desta vez, eu puxei todo um conjunto de equipamentos de escalada do armário. Além disso, havia outra caixa que, ao abrir, surpreendentemente, era um lançador de âncora pneumático. Saí com o equipamento nas costas. Chegando ao corredor, as janelas aqui não tinham proteção contra roubo. Montei a âncora e apontei para a janela iluminada. Acima daquela janela iluminada, com um leve toque no gatilho, a âncora cruzada com a corda voou direto e ficou preso num canto da parede, sem se mexer. Amarrei a corda deste lado com firmeza e peguei um descensor e me preparei para pular pela janela. Em poucos segundos, desci pela corda direto para o prédio oposto. Com alguns chutes, derrubei a proteção e quebrei o vidro. Pulei para a varanda e puxei a espada das costas. Eu estou chegando. E então, o homem com a barba ficou perplexo. Ele estava virado para a janela iluminada, frenético. De repente, ouviu um estalo alto acima. Não tive tempo de reagir e, na escuridão da noite, uma pessoa apareceu voando. Uma pessoa rapidamente entrou na casa dele. Irmão mais velho. Eu estava errado. Minha língua é uma espada. Desculpe, peço desculpas. Por favor, senhor, não leve a mal. O homem de barba espessa olhou para o que eu tinha nas mãos. Ele rapidamente se ajoelhou no chão. Enquanto falava, ele se dava tapas na cara. É tarde. Se desculpas resolvessem, por que precisaríamos de facas? Minha mão subiu e a faca desceu. Desmontei o gancho do âncora e coloquei uma nova corda. Depois, fiz o mesmo procedimento e voltei para o meu lado. Cortei as duas cordas novamente e deixei-as cair naturalmente. Na noite escura, a luz forte do meu janela voltou. A luz da lanterna era especialmente marcante. Não sei quantas pessoas me viram. A cena de eu atravessando e cortando pessoas com a faca. Parece que ouvi o homem de barba espessa implorando. Mais pessoas com voz de súplica. Isso também é bom. Pode deixar os vizinhos informados mais cedo. As regras de sobrevivência desta era. Na manhã seguinte, saí como de costume para treinar com a faca. Ao voltar para o quarto, fiquei de pé na varanda, olhando para a ponte que atravessa a rua não muito longe. Com mais alguns dias de silêncio, poderei despertar minhas habilidades. Comecei a fazer os últimos preparativos. Coloquei parte da mochila em um shaft que comportava vários tubos. Caso eu não conseguisse voltar a tempo para o quarto de cima, também poderia pegar algumas reservas de emergência daqui. Dei uma olhada nas horas. Retornei ao 11º andar, descansei um pouco e ajustei meu estado. Andei até o suporte de armas, sem pressa. Coloquei 2 adagas na cintura, com 2 espadas longas nas costas. Coloquei luvas de proteção contra cortes. Por fim, coloquei a mochila e revisei tudo novamente. Do corpo todo, só então voltei de novo para a janela. Nesse momento, não havia um único ser vivo na rua, apenas alguns zumbis vagando sem rumo. A origem desses zumbis é complexa. Alguns eram pedestres que estavam na calçada durante o despertar espiritual. Alguns estavam dirigindo carros e se transformaram em zumbis. No final, quebraram o vidro e saíram. De qualquer forma, em comparação com o condomínio e as ruas comuns, esta movimentada rua antes tão próspera, os zumbis que se juntaram em cima eram bem mais numerosos. Só nas últimas semanas a situação começou a mudar. Alguns grupos de sobreviventes terminaram de limpar o condomínio e começaram a tentar sair para procurar suprimentos. Não importa se mataram zumbis ou perderam suas vidas. Enquanto reduziam o número total de zumbis, também produziram alimentos mais frescos. Eu observei cuidadosamente a situação na rua por um tempo. Já tinha pensado em várias estratégias de ação. Novamente, olhei para o meu pulso para ver as horas. Faltavam 5 minutos para meia-noite. Respirei fundo. Usando habilidosamente o lançador de gancho, cheguei com sucesso ao topo da passarela. Aterrissei com segurança na passarela, soltando as cordas ao mesmo tempo. Sacando 2 facas longas, caminhei com calma até o meio da passarela. Na passarela, várias pessoas estavam paradas, tanto longe quanto perto.
Os zumbis mais distantes ainda não me notaram. Alguns dos mais próximos já estavam avançando em minha direção, um após o outro. Levantei a faca longa. Não havia habilidade alguma, nem precisava de uma. Era apenas um simples movimento de cortada. Desviei para o lado e então desferi outro golpe. As cabeças de 2 zumbis estouraram como melancias. De maneira ordenada, foram abertas. Quebraram-se em 2 partes e caíram dos lados do pescoço. O grunhido que os zumbis emitiram ao se lançar sobre mim atraiu 3 zumbis que estavam mais distantes. Quando me viram aparecer de repente na passarela, os zumbis imediatamente se animaram. Eles queriam devorar essa comida fresca. Olhei rapidamente para os 2 lados da passarela. Na rua abaixo, em um raio de uns 20 a 30 metros, também havia 7 ou 8 zumbis que foram despertados. Todos começaram a se aglomerar em direção à passarela. Eu permanecia impassível no centro da ponte, aguardando 3 zumbis se aproximarem. Então, como de costume, decapitei um zumbi de cada vez. 7 ou 8 zumbis já se reuniram embaixo da ponte. Eles correram diretamente até a base da ponte. Então, voltaram correndo da base da ponte em direção à ponte. Eles gritaram e saltaram, balançando as garras em direção a mim. Eu peguei alguns zumbis mortos e os joguei da ponte. Então sentou-se de pernas cruzadas, todo relaxado, sem se importar com mais nada. De repente, houve uma série de brigas e gritos de mordidas logo embaixo da ponte. Mas logo tudo voltou à calma. Com o despertar espiritual começando agora, a inteligência dos zumbis é praticamente zero. Quando conseguem ver um alvo, eles apenas correm em linha reta. Mesmo quando não conseguem alcançá-lo, pulam no mesmo lugar. Agora a passarela estava vazia, só eu mesmo lá em cima. Os zumbis abaixo se tornaram meu escudo protetor. Não esperei muito. O céu ao meio-dia de repente escureceu. Incontáveis pontos de luz apareceram repentinamente nas alturas, brilhando no céu como estrelas. Está vindo. Ergui-me com ânimo e fiquei de pé. Pontos de luz caíam do céu como chuva, e eram de cores diversas e incrivelmente bonitas. Nesse momento, todos os sobreviventes ao ar livre que notaram a cena, e até os zumbis todos levantaram a cabeça e olharam para o céu, observando aqueles pontos brilhantes com várias cores, caindo em direção ao chão a uma velocidade crescente. Nesse momento, um cristal brilhante do tamanho de um punho caiu da passarela. Depois de rolar algumas vezes, parou perfeitamente embaixo dos meus pés. Controlei a emoção que sentia. Peguei essa pedra de habilidade compatível que só tinha visto uma vez na minha vida passada. A pedra estava envolta em uma camada de casca cristalina transparente. Assim que a peguei, a casca começou a derreter rapidamente. E uma vez que saí do corpo, a casca de cristal se dispersa. A velocidade praticamente para. A cristal do núcleo brilhante é firmemente protegida. Eu olho ao redor e vejo muitas pedras de habilidade caídas na rua. As zumbis sortudos bem perto. Eles pegam as pedras de habilidade e enfiam na boca. Não importa se são humanos ou zumbis. Ao ver a pedra de habilidade, eles instintivamente sentem que é uma coisa boa e desejam absorver. Eu seguro firmemente a pedra de habilidade. Aproveitando que não há interferência, preciso absorver rapidamente e despertar habilidades. Não posso permitir qualquer atraso ou imprevisto. Em apenas 2 minutos e meio, a casca de cristal se dissolveu e desapareceu. O núcleo cristalino se transformou em um brilho deslumbrante. A luz rapidamente se fundiu ao meu corpo. Imediatamente, senti a luz se concentrar na cabeça. Dentro da minha cabeça, um cristal se formou novamente. A forma do cristal rapidamente se estabilizou. E assim, as habilidades foram oficialmente despertadas. No momento do despertar de habilidades, minha percepção deste mundo mudou. Aconteceu uma mudança radical. Seres humanos normais só podem conhecer o mundo com os 5 sentidos, mas eu, neste momento, percepção espacial. Sem precisar dos sentidos, eu conseguia perceber claramente tudo ao meu redor. Qualquer coisa que ocupe espaço. Não importa se está acima, abaixo, na frente, atrás ou ao redor de mim. Seu tamanho, volume, orientação e velocidade. E todas as informações relacionadas ao espaço se refletiam com precisão na minha percepção. O mais importante é essa percepção espacial. Pertence completamente à existência passiva. Não me causará nenhum consumo. Ao mesmo tempo, eu também percebi, com o despertar da habilidade, minha força física também teve um grande aumento novamente. Em comparação com antes, aumentou quase o dobro. Mesmo sem contar a habilidade espacial, apenas com a força bruta, eu também posso facilmente esmagar outros usuários de habilidades. Além disso, a percepção espacial é sem pontos cegos. Dominar tudo ao redor do corpo e o combate corpo a corpo é simplesmente uma combinação perfeita. Ao pensar nisso, não pude evitar rir. Eu apertei os punhos e não consegui evitar que lágrimas surgissem nos cantos dos olhos. Desde a reencarnação até agora, 1 mês e meio, todo o esforço finalmente foi recompensado. Comparado a mim mesmo na vida anterior, a partir do momento em que despertei a habilidade, já está incrivelmente mais poderoso. E isso é só o começo mesmo. Usando a habilidade despertada pela pedra de habilidade compatível, sem dúvida, está mais em sintonia com meu corpo. O potencial de desenvolvimento e o limite no futuro são coisas que usuários de habilidades comuns não conseguem igualar. A diferença só vai aumentar. Preciso acalmar um pouco meus sentimentos. Ainda assim decidi voltar para casa primeiro e para me familiarizar com a habilidade que acabei de despertar. Depois vou pensar em como elaborar o próximo plano de ação.
Caminhei rapidamente de volta para onde a âncora estava fixada. Não tirei mais a âncora do lugar. Em vez disso, tirei o dispositivo de elevação do cinto. Prendi a corda e comecei a escalar para cima. Usei os pés para segurar a corda enquanto minhas mãos alternavam rapidamente. Em menos de 1 minuto, retornei à casa. Removi rapidamente o equipamento e uma leve percepção se moveu em minha mente. As informações sobre a habilidade apareceram em minha mente. Como se eu já soubesse disso. Habilidade espacial. E não é como teletransporte ou passar por paredes. Ou habilidades únicas como espaço de armazenamento. Isso só pode ser considerado uma forma de habilidade espacial. E usar a pedra de habilidade compatível pode ser considerado como despertar de uma habilidade completa. É um mestre de habilidades e não um usuário de habilidades. Em outras palavras, eu provavelmente não conseguirei agora teleportar-me instantaneamente, mas no futuro com certeza poderei dominar. Porém, ao despertar a habilidade de teletransporte com uma pedra de habilidade comum, é muito provável que nesta vida eu só tenha esse truque. E há uma pequena probabilidade de desenvolver mais 2 ou 3 habilidades semelhantes. E isso já seria considerado como sendo superdotado. Além disso, há a percepção espacial. Isso é o que eu consegui após despertar a habilidade espacial. A habilidade passiva mais básica que dominei. Meu alcance de percepção chegou a 3 metros ao redor do meu corpo. Eu agora não preciso usar os olhos para saber claramente se há alguém se movendo em cima e embaixo, se tem alguém se mexendo no quarto, exceto por não conseguir distinguir cores. Essa visão de 3 metros é como um olho de visão total para mim. Eu fecho os olhos e continuo sentindo as mudanças dentro do meu corpo. Inconscientemente, ativei a energia espacial dentro de mim. De repente, sinto meu peito esquentar ligeiramente. Aquela energia espacial foi absorvida pelo colar de aura. Eu arregalei os olhos olhando para o colar de aura em meu peito. Percebi que, à medida que essa energia única se injetava, parecia que o colar e eu estávamos vagamente estabelecendo uma conexão sutil. Uma ideia surgiu em minha mente e lembrei da minha vida passada, sobre aqueles itens de habilidade que conhecia. Imediatamente, canalizei a energia de meu corpo em direção ao colar. O colar não rejeitava nada, absorvendo toda a energia espacial que recebia. Quando a energia dentro de mim estava quase esgotada, a luz do colar piscou ligeiramente e uma mudança inexplicável ocorreu. Ao segurar o colar e examiná-lo, fiquei surpreso ao descobrir que dentro do colar havia um espaço longo, com 1 metro de largura e altura. E mais, parecia se comunicar com os meus pensamentos. Olhei para um haltere não muito longe, com um pensamento. O haltere desapareceu do nada e apareceu dentro do espaço do colar. Ao pensar novamente, os halteres se transferiram do pingente. O espaço se transferiu de volta para o mundo real. Colocando o pingente de volta no pescoço, fiquei em silêncio. Este pingente que o velho misterioso me deu de forma casual. O valor precioso do pingente superou minha imaginação repetidamente. Primeiro, ele podia emitir energia espiritual e nutrir o corpo antes do renascimento da energia espiritual. Depois do renascimento da energia espiritual, ele também poderia acelerar a velocidade de absorção de energia espiritual em 20%. Após despertar a habilidade especial, não apenas se tornou um item exclusivo para mim, ele também absorveu a habilidade espacial e formou um espaço de armazenamento. Eu tenho uma sensação. Se este pingente tivesse inicialmente absorvido outras habilidades, ele também poderia solidificar algum tipo de habilidade avançada correspondente à habilidade. Este tesouro auxiliar incrível foi dado de forma tão casual. Quem exatamente é aquele velho de cabelo branco? Qual é o propósito de me dar este pingente? Pensei um pouco e ainda assim balancei a cabeça. Esses problemas que não terão respostas por enquanto são em vão para se pensar, desde que eu continue ficando cada vez mais forte. Enquanto o velho de cabelos brancos ainda estiver neste mundo, sempre haverá um momento para nos encontrarmos. Agora que tenho um espaço de armazenamento com tempo parado, transportar alimentos e itens pessoais se tornou extremamente conveniente. Embora a capacidade de 1 metro cúbico não seja grande, atualmente é suficiente. Imediatamente transferi os suprimentos da casa para o espaço. Depois de organizar os suprimentos, eu também preciso partir completamente deste lugar. Depois de sair, eu especialmente carreguei um pouco de equipamento, mesmo podendo viajar leve e colocar tudo dentro do espaço. Mas assim, qualquer um que me visse com as mãos vazias poderia facilmente suspeitar que eu tinha habilidade espacial. Então, carreguei um pouco de equipamento para enganar os outros. Eu acabei de chegar à entrada do condomínio, quando de repente ouvi um grito intenso. Olhei para fora e havia cerca de 20 ou 30 zumbis que descobriram os moradores presos nas proximidades. Havia um zumbi que era extraordinariamente alto. Depois que vi aquele enorme zumbi também se virou para mim e soltou um rugido na minha direção. Todos os zumbis então se voltaram e atacaram ao mesmo tempo. Avancei com minhas 2 adagas e enfrentei o zumbi da frente. Então, vi lâminas brilhando e membros voando no campo. Eu não parei um instante sequer. Parecia que eu estava apenas cortando aleatoriamente, mas não era. Nenhum zumbi conseguiu parar meu golpe. Mão bloqueia, mão quebra. Cabeça bloqueia, cabeça se parte. Alguns sobreviventes ficaram boquiabertos ao olhar pela janela. Eles não conseguiam entender nada do que estava acontecendo. Neste momento, já restavam poucos zumbis no campo. O zumbi alto rugiu e se estendeu. Ele agarrou um zumbi com uma mão e o usou como arma para me atacar. Eu avancei e passei entre 2 zumbis, colidindo com o alto. No instante seguinte, levantei a adaga de forma rápida.
Um zumbi alto estava parado no lugar, com uma linha de sangue aparecendo bem no meio de seu corpo. A linha de sangue então se dividiu para os lados. Em menos de um minuto, 30 zumbis foram eliminados. Entre eles, havia um zumbi com força física aprimorada. Com a ponta da faca, eu retirei um cristal do cérebro do zumbi que havia sido cortado ao meio. Retirei um cristal do cérebro do zumbi. Os usuários de habilidades desejam se tornar mais fortes. Além de praticar arduamente o uso de habilidades, eles também devem absorver energia espiritual. E também absorver cristais de habilidades. Este é também o método mais rápido para evoluir. Cristais de habilidades do mesmo nível de energia. Absorver 10 deles pode elevar o nível. Cristais de habilidades de um nível inferior podem exigir centenas de unidades. Então, no início da chegada da energia espiritual, eu me preparei em uma área densa de zumbis. Assim, eu poderia melhorar minha força antecipadamente. Ao ver o crescente agrupamento de zumbis na rua à frente, eu segurei a faca e corri em direção a eles. Ao mesmo tempo, nos prédios altos de ambos os lados da rua, existem quantos sobreviventes eu não sei. Observando, parecendo que estou passeando ao empurrar zumbis. O grupo me deixou tão chocado que comecei a duvidar da vida. Após derrotar uma leva de zumbis, coletei cristais de habilidade. Quando estava prestes a continuar caminhando para frente, de repente, um objeto longo entrou em uma velocidade aterradora. Na minha faixa de percepção de alerta, minha percepção espacial tem um alcance de 3 metros. A distância de percepção de alerta é 20 vezes maior, ou seja, 60 metros. Dentro desse alcance, se um objeto se mover rapidamente, a habilidade espacial irá automaticamente emitir um alerta. Ao mesmo tempo em que o alerta soou, já visualizei na minha mente a forma do objeto e seu trajeto de movimento. Era uma bala de rifle que tinha minha cabeça como alvo. Um estalo nítido acompanhado de faíscas voando para todos os lados. Um disco de halteres apareceu abruptamente ao lado do meu rosto e bloqueou a bala. A bala foi ricocheteada para longe, para lugar nenhum. Mas enorme força ainda fez o disco de halteres colidir com minha cabeça. Quando pensei nisso, as placas de haltere desapareceram sem fazer barulho e voltaram para o espaço do pingente no ar. Eu estreitei os olhos. Olhei na direção contrária à trajetória da bala que tinha acabado de passar. Fiquei olhando para o telhado de um prédio não muito distante. No telhado, uma sombra se moveu rapidamente. Instantaneamente, me agachei e desapareci da vista. Sorri de orelha a orelha. Isso realmente é um encontro inesperado. Duas pessoas no telhado se encostaram na parede e sentaram. E pude ver medo nos olhos um do outro. O segundo. Você viu o que aconteceu agora há pouco? Como ele pode estar ileso? Eu não sei. Havia algo redondo e preto que bloqueou a bala e depois desapareceu. Pode ser a habilidade dele. Eu tenho aula às 8 da manhã. Que tipo de habilidade é essa? Grande irmão. Eu disse que não deveríamos cobiçar aqueles cristais de habilidade dele. Podemos derrotá-los devagar sozinhos também. O que vamos fazer agora? Mas esse homem de meia idade chamado de grande irmão está. Olhou com raiva para o jovem ao lado. Sua habilidade de olho de águia não dizia que aumentaria a visão em 10 vezes para atirar com precisão total? O jovem, segurando um velho rifle, disse resignado. Eu acertei, viu? Ele me bloqueou. O homem de meia idade disse. Levante e veja. Se ainda está lá. O jovem com o rifle se levantou rapidamente. Deu uma olhada e rapidamente se encolheu de volta. Não tem ninguém. Não se vê ninguém na rua toda. Podem ter se escondido em alguma casa na rua. O homem de meia idade mudou de expressão. Provavelmente vieram nos procurar. Vamos recuar primeiro. O jovem sorriu e disse. Irmão mais velho. No corredor da escada, eu coloquei vários bombas de terra que explodem ao abrir a porta. Se ele vier, mesmo que não morra, nós também conseguiremos ouvir o barulho antes. Escuta só. Nesse momento, não há movimento. O homem de meia idade ouviu e realmente não havia nada. Ouviu as bombas lá embaixo explodirem. Mas pensando melhor, ele ainda disse. Por via das dúvidas. Vamos recuar para o condomínio primeiro e falar depois. Amanhã saímos de novo. Agora quero ir. É tarde. Uma voz monótona soou na direção da porta de emergência que leva ao telhado. O jovem reagiu rapidamente e levantou a espingarda. E puxou o gatilho em minha direção. Eu não me movi. O disco de haltere apareceu e desapareceu repentinamente à minha frente. Embora o disco de haltere estivesse sendo atingido com barulho, ele conseguiu bloquear todas as balas. Em poucos segundos, a espingarda ficou sem munição. O jovem rapidamente estendeu a mão em direção à cintura. Ao mesmo tempo, o homem de meia idade juntou as mãos e puxou para fora. Ele puxou uma lâmina que se formou pura de chamas. Uma longa lâmina protegeu o jovem à sua frente. Eu pisei no chão, produzindo um som abafado. A pessoa já havia desaparecido do lugar. A distância da porta do telhado até a borda do prédio de 20 a 30 metros foi rapidamente coberta. Um brilho da lâmina relampejou enquanto a longa espada cortava através da lâmina de fogo invisível e intangível, e cortou o homem de meia idade ao meio. Do outro lado, o jovem foi procurar o carregador. Sua mão esquerda, até o cotovelo, caiu no chão. Eu dei um passo à frente e estendi a mão para pegar o rifle. Eu dei um chute no jovem que estava gritando de dor. Só se ouviu o som de um peso caindo no chão e o grunhido do zumbi. Essas duas pessoas desapareceram completamente. Em seguida, eu peguei no rifle antigo nas minhas mãos. Me inclinei e peguei 2 carregadores do chão. Eu levantei o rifle, mirei e tentei disparar. Então, ativei a nova habilidade que eu havia descoberto.
mas percebi a direção em que a bala foi disparada. Eu ainda balancei a cabeça, desapontado. Embora eu tenha ativado a habilidade de acerto garantido no momento do disparo, mas ainda assim, só conseguia controlar até uma distância de 60 metros. Depois disso, não conseguia prever ou interferir na trajetória da bala. Não conseguia garantir a precisão do tiro. Era um pouco um desperdício do alcance efetivo deste rifle de 500 a 600 metros. Mas um alvo a menos de 60 metros, mesmo que eu nunca tenha tocado em uma arma antes, eu consigo acertar onde eu apontar. Então eu olhei para o sul. Ao longe, consegui ver a silhueta das montanhas. Seguindo em frente, estou prestes a sair do centro da cidade. Eu estimei os resultados da batalha da manhã. Deve haver cerca de 100 cristais de habilidade. Devo absorver os da última leva e ver se consigo evoluir para o nível 3. Então eu entrei em uma loja na rua. Eu peguei uma tigela grande do espaço. Coloquei todos os cristais de habilidade do tamanho de um dedo dentro. Esses cristais brilhavam com cores diferentes. Seus tamanhos e brilho também variavam um pouco. Isso representava as diferenças nas variedades e forças das habilidades. Eu escolhi alguns grandes. Poucos minutos depois, já os absorvi totalmente. A força da habilidade aumentou um pouquinho. Hoje, esses zumbis de habilidade se alimentaram uns dos outros. A energia dentro dos cristais aumentou bastante. Acabei de absorver este cristal, e o efeito é equivalente ao de um despertar recente. 1,5 vezes o cristal de zumbi de habilidade de nível 1. Eu absorvo isso por 2 ou 3 horas. Absorvi boa parte do cristal. O alcance da percepção espacial já estava se aproximando de 4 metros. Justo nesse momento, senti algo na minha cabeça. O cristal de habilidade emitiu uma onda de energia, absorvendo freneticamente a energia espiritual ao meu redor. Finalmente vou fazer um avanço. Peguei um cristal de habilidade com uma mão e comecei a absorver com força. O pingente no meu peito também liberou uma onda de energia espiritual pura. Com 3 forças agindo, o cristal de habilidade rapidamente se estabilizou. Finalmente alcancei o nível 3. Fechei os olhos e senti um pouco. Fiquei alegre ao descobrir que, após a superação, o espaço da percepção teve um aumento considerável. Já havia alcançado 5 metros. Isso também significa que a habilidade de acerto garantido e a distância de percepção de alerta aumentaram para 100 metros. Minha força física também aumentou com a habilidade. Ao ultrapassar o nível 3, houve uma melhoria correspondente. Além das melhorias básicas que mencionei, a melhoria mais importante desta vez é a minha própria. Despertei novamente uma habilidade espacial. Uma habilidade que eu mesmo considero um pouco excessiva. Item penetração espacial. Estendi minha mão para frente. Porém, a mão desapareceu de forma estranha no ar. E apareceu a 3 metros de distância. Apareceu do nada e estalou os dedos com incrível agilidade. Esta loja vende joias de ouro. Cada peça de joia estava disposta no balcão de vidro. Então, estendi a mão novamente. A mão apareceu dentro do balcão e agarrou um bracelete de ouro para depois recolher. O bracelete de ouro foi trazido para perto de mim. E o balcão de vidro selado permaneceu intacto. Joguei o bracelete despreocupadamente e me levantei. Recolhi as dezenas de cristais de habilidade restantes. Agora estou no nível 3. Ao absorver esses cristais de habilidade de nível 1, o progresso já não pode ser ignorado. Ainda não alcancei a eficiência de absorver a energia espiritual do exterior. Mesmo que eu absorva cristais de habilidade de nível 3, preciso de 100 para subir para o nível 4. Isso significa que eu preciso eliminar centenas de zumbis de habilidade de nível 1 ao mesmo tempo. E ainda dezenas de milhares de zumbis comuns. Esse número, só de pensar, já é um pouco assustador. Já não é algo que se pode completar em 1 ou 2 dias. Só posso ter paciência e ir devagar. Além disso, comparando com a minha vida anterior, eu levei cerca de 6 meses para subir para o nível 3. Nesta vida, a pedra de habilidade caiu ontem. Passou apenas um dia e eu já estou no nível 3. Pensando nisso, não pude deixar de ficar satisfeito. Depois de absorver os cristais de habilidade, já estava escurecendo. Portanto, não saí mais para procurar zumbis. Apenas fiz um planejamento simples para os próximos dias. O plano de ação foi descansar no local por uma noite. Na manhã seguinte, saí de casa seguindo o plano de ontem. Continuei para o sul pela grande rua conforme o plano definido. Depois de resolver alguns grupos de zumbis, finalmente, cheguei perto de um campus universitário. Este campus universitário abriga vários campi de diversas escolas. Em um único campus, há apenas dezenas de milhares de estudantes. Destes, cerca de 80% se transformarão em zumbis quando a energia espiritual despertar. Eu imagino que, se limpar 1 ou 2 campi, os zumbis, eu posso alcançar o nível 4. Observando o cruzamento entre os diferentes campi à minha frente, pensei um pouco e entrei na universidade normal. Na minha memória, havia muitas garotas na normal. E as zumbis femininas são um pouco mais fáceis de eliminar. Neste momento, na maior cantina da universidade normal, Jian Feng estava comendo o café da manhã lentamente. Ao seu redor, havia 3 belas garotas. Do outro lado da cantina, dezenas de estudantes sobreviventes estavam mastigando macarrão instantâneo em silêncio, observando Jian Feng e as 3 beldades brincando. Os olhos dos meninos e meninas estavam cheios de inveja e ciúmes. Especialmente um dos alunos altos fechou os punhos em silêncio. No dia do despertar da energia espiritual, foi Zanji quem se levantou primeiro, liderando todos para resgatar um por um nos dormitórios. Ele conseguiu escapar da cerco de zumbis para um local temporário.
Aqui, na cantina, não faltava comida. Durante aquela meia-lua, Zanji levou todos para fora. Limparam os zumbis e resgataram mais colegas. Distribuição justa dos alimentos. É o pilar de todos, o irmão mais velho protetor. As 3 rainhas do colégio também aproveitavam qualquer oportunidade para se aproximar dele. Mas Zanji nunca imaginou que em 2 dias, muitas pedras de habilidade haviam caído do céu antes. Por ironia do destino, Feng, que estava de plantão do lado de fora da cantina, encontrou a primeira. Feng encontrou a primeira pedra. Jian Feng, ao despertar suas habilidades, imediatamente virou-se contra eles. Antes, Zanji havia liderado a limpeza dos zumbis ao redor da cantina. Como resultado, as pedras de habilidade que caíram nesses locais foram todas coletadas por Jian Feng. A segunda foi dada ao seu fiel seguidor, Yu. Então voltou para o refeitório e anunciou que ele era o verdadeiro chefe. Zanji, que não aceitou, foi espancado por Yu. Jian Feng usou o despertar da habilidade especial como condição. Isso fez com que as 3 beldades da universidade se rendessem a ele imediatamente. Zanji está se arrependendo muito agora. Ele antes estava pensando em cultivar lentamente o relacionamento. O resultado é que a carne que ele não comeu foi rapidamente toda alimentada aos cães. Mas no momento em que Jian Feng estava desfrutando do café da manhã com as 3 beldades da universidade, o seu capanga, Yu, entrou apressado de fora. Irmão Feng, não é bom. O que aconteceu? Jian Feng não ficou nervoso. Yu rapidamente disse. Um usuário de habilidades está do lado de fora caçando zumbis no grande campo. Jian Feng levantou-se de repente. Vamos sair e dar uma olhada. Para Jian Feng, os zumbis com habilidades no campus são como um pacote de experiência de nível para ele. Como poderia ser roubado por outra pessoa? Jian Feng levou as 3 beldades da universidade e Yu até o grande campo. Viu um homem encostado na parede com 2 espadas nas costas descansando. Não muito longe havia uma grande pilha de corpos de zumbis. Ao me aproximar e ver claramente a aparência da pessoa que se aproximava, Jian Feng imediatamente sentiu uma raiva ardente subindo do fundo do coração. Aquele homem com as 2 espadas era, surpreendentemente, mais bonito do que ele. Ele mesmo era conhecido como o garoto bonito da escola normal. De qual escola vocês são? Quem permitiu que vocês viessem aqui para caçar zumbis? Jian Feng perguntou, cerrando os dentes. Eu já tinha visto Jian Feng e os outros 4 se aproximando. Eu estava me perguntando o que eles planejavam fazer. Ao ouvir a pergunta de Jian Feng, decidi não responder. Vendo que eu não o estava atendendo, Jian Feng disse em voz alta. Se você não é da nossa escola, não pode caçar zumbis aqui. Não consegui conter o riso ao ouvir isso. Jian Feng, ao ver que eu estava rindo dele, disse com raiva. Entregue o cristal de habilidade que você acabou de obter e saia imediatamente. Se não, não se queixem se tivermos que expulsá-los. Neste momento, eu me endireitei e dei alguns passos em direção a Jian Feng. Jian Feng claramente não estava fazendo nenhum movimento excessivo. Algumas pessoas, no entanto, pareciam sentir como se a visão diante delas escurecesse. Eu me senti inexplicavelmente frio e não pude evitar de recuar. Eu falei de forma tranquila. Apenas expulsá-los. Pequeno danadinho. Nunca matou uma pessoa? Jian Feng ficou instantaneamente sem palavras. Ele pode ter matado muitos zumbis, mas nunca tentou matar uma pessoa viva. Mesmo o ex-líder Zanji também foi assim. Ele queria enganá-lo para que fosse morto por zumbis. Ele nunca pensou em agir pessoalmente. Matar uma pessoa não é como matar um zumbi. Como pode falar isso de forma tão superficial? Se você não quer agir ou morrer, então, volte de onde veio. Se você não sair em 1 minuto, eu irei primeiro matar vocês e depois os zumbis. Jian Feng ficou constrangido agora. Eu pensava que ter 5 contra 1 era uma vantagem para mim. Eu poderia expulsá-los facilmente. Como agora somos nós que estamos prestes a fugir sem lutar? Veja as gotas de suor nas costas do gordinho Yu. O suor frio deixou a roupa toda encharcada. As 3 beldades que acabei de conquistar estão tremendo uma a uma. O mais irritante é que uma delas se chama Zhongye, a rainha do colégio. Está olhando para o homem à sua frente com um olhar de idolatria. Faltam 30 segundos. Eu contei casualmente. Vamos. Jing FNG disse irritado e virou-se para ir embora. O gordinho Yu rapidamente o seguiu. As 3 beldades trocaram olhares e também o seguiram. Embora com um pouco de hesitação. Não é necessário mencionar como seria a cena quando Jing FNG voltasse. Depois de descansar, voltei ao grande campo para lidar com os zumbis. Só posso dizer que não é à toa que é uma grande universidade. Até muitos zumbis têm longos cabelos e aparência bonita. Fui serpenteando pelo setor do campo e das residências. Finalmente, cheguei à área de aulas. Quando a energia espiritual despertou, era de manhã, na hora das aulas. Uma única prédio de aulas pode ter milhares de estudantes. E ainda por cima, os 80 viraram zumbis. Depois de tantos dias, não importa se quebraram as janelas. Acabou rolando degrau por degrau da escada. De qualquer forma, todos se reuniram do lado de fora do prédio escolar. Estavam um ao lado do outro, bem aglomerados. Eu contei mais ou menos e a grande quantidade mais próxima. Tinha cerca de 3 a 4 centenas de zumbis. Com essa quantidade de zumbis, com certeza havia um zumbi de nível 2. E um número variado de zumbis de nível 1. Em um dia, ao se fundirem com outros grupos de zumbis, talvez já tivéssemos um zumbi de nível 3. Os usuários de habilidades humanas comuns ainda estão se sentindo satisfeitos com o despertar de suas habilidades.
Quem poderia imaginar que a evolução dos zumbis seria muito mais rápida do que a deles? Quando um zumbi de nível 3 começasse a liderar, 1000 zumbis começaram a vagar pelas ruas. Esta cidade estaria prestes a mudar de dono. Para garantir, eu não perturbei o grupo de zumbis do lado de fora do prédio escolar, mas em vez disso, entrei no dormitório feminino ao lado. Primeiro, descansei por uma noite. Na manhã seguinte, fui imediatamente para ver o grupo de zumbis do lado de fora do prédio de aulas. Descobri que o grupo de zumbis de 3 a 400 que vi ontem já tinha desaparecido. Devia ter se misturado a um enorme grupo de zumbis mais distante. Este grande grupo de zumbis ocupou um lado do prédio de aulas. Eles estavam todos juntos, apertados em um grande espaço vazio, completamente diferente do grupo de zumbis mais disperso. Em vez disso, estavam organizados de forma mais compacta, formando uma unidade sutil. No centro do grupo de zumbis, estava um zumbi que claramente se destacava dos demais. Os outros zumbis, conscientes, mantinham distância dele. Este zumbi soltou um grito para o céu. Andou alguns passos em uma direção. Todo o grupo de zumbis começou a se mover também. Eu observei alguns dos zumbis mais internos no grupo. Os movimentos daqueles zumbis com habilidade não eram tão bobos quanto os zumbis normais. Além disso, havia muitos zumbis com força física aprimorada. Os zumbis com habilidade se tornaram muito altos. Era fácil de distinguir. Agora, só uma contagem rápida já revelava isso. No grupo de zumbis, ainda havia uns 10 zumbis com habilidade. Zumbis de nível 2 não poderiam comandar tantos. Ao pensar nisso, franzi a testa. Isso definitivamente não era um grupo de zumbis de apenas algumas dezenas. Resolver a luta em alguns minutos permitiria um pequeno descanso. Quando milhares de zumbis cercam, a exaustão é certa. Com a habilidade esgotada, só resta o caminho. Depois de pensar, decidi contornar a área de ensino e seguir para o fundo do campus. Agora quase não havia zumbis isolados. Os zumbis, pelo menos, eram sempre dezenas em grupo. Eu vi os zumbis, mas não os ignorei. Apenas contornei rapidamente a distância. Apenas dei uma volta completa pelo campus. Um grupo de mais de 10 grandes zumbis se reuniu ao redor de alguns edifícios de ensino. A quantidade ultrapassa 1000, formando um grande grupo de zumbis. Nas outras áreas, ainda são apenas algumas dezenas ou centenas. Juntas, essas quantidades somam mais de 10.000. Não haverá zumbis de nível 3 entre esse grupo de pequenos zumbis. Não existe nenhum zumbi de nível 3. 10 cristais de habilidade de zumbis de nível 3 podem me fazer subir para o nível 4. Mas para conseguir zumbis de nível 3, eu preciso confrontar diretamente o grande grupo de zumbis. Enquanto eu pensava em como resolver isso, uma legião de zumbis de tal grandeza foi. De repente, à frente, veio um rugido de zumbis. O som de luta chamou minha atenção. Eu fui contornando para olhar. Descobri que ontem, Jian Feng e alguns outros estavam liderando cerca de 20 ou 30 estudantes universitários comuns lutando contra um grupo de zumbis. O número de zumbis era maior, mas havia apenas um zumbi de habilidade. Do lado dos universitários, eram poucos, mas Jian Feng, à frente, era um usuário de habilidades. Os 5 liderados por Jian Feng eram todos usuários de habilidades. Jian Feng é um usuário de habilidade de gelo, com uma grande esfera de água flutuando em sua mão. De dentro da esfera de água, ele dispara continuamente bolinhas de gelo. Os projéteis de gelo têm poder comparável ao de balas de pistola. Isso faz com que os zumbis gritem de dor incessantemente. A esfera de água estava quase vazia, e ao lado, alguém tirou algumas garrafas de água mineral. Jian Feng movimenta a mão e a água sai automaticamente das garrafas, voando para dentro da esfera de água para reabastecê-la. O baixinho e gordinho, e o Wu, agora não é mais baixo e gordinho. Ele se transforma em um gigante, com o corpo todo avermelhado e cheio de sangue. Estar na frente da equipe e dar um tapa que derruba 2 zumbis. Entre as 3 beldades que Jian Feng conquistou, Suan também tem a habilidade de aprimoramento físico. No entanto, ao contrário de Wu, ela se inclina mais para o tipo de aprimoramento de velocidade. Ela está constantemente perturbando o grupo de zumbis ao seu redor. Assim que tem a chance, ela ataca um zumbi. Ao redor de Zhongye, há algumas grandes gatas. Quando um zumbi normal corre em sua direção, Zhongye aponta a mão. O grande gato pulou para frente e derrubou o zumbi. Mordeu o pescoço e o quebrou no chão. Apesar de não ter S, o zumbi não conseguiu se levantar novamente. Essa Zhongye é, na verdade, uma usuária de habilidades de controle. No momento, ela controla apenas gatos selvagens comuns. Mas no futuro, se ela conseguir controlar algumas bestas especiais, será impressionante. Outra chamada Shen Yuelo também é muito chamativa. Ela ficou parada ao lado de Jian Feng. Ela abriu a boca em direção ao grupo de zumbis como uma cereja. Sua pequena boca fez um chamado silencioso. Os zumbis naquela direção imediatamente começaram a vacilar. Logo caíram no chão e não conseguiram mais se levantar. Eu acenei com a cabeça em silêncio. A habilidade de onda sonora também é considerada um tipo relativamente raro de habilidade. Se bem utilizada, também é muito poderosa. Os 5 usuários de habilidades de Jian Feng ainda são todos. São de nível 1, mas os tipos de habilidade se complementam. A força combinada não é fraca. Mesmo ao enfrentar zumbis de nível 2, eles conseguem lutar. Em pouco tempo, esse grupo de zumbis foi completamente eliminado. Yu esmagou o crânio do zumbi de habilidade. Ele tirou um cristal de habilidade e correu de volta para entregá-lo a Jing FNG. Jing FNG pegou o cristal e, ao virar a cabeça, viu
Não muito longe, imediatamente me senti como se estivesse diante de um grande inimigo. O que você quer fazer? Eu não respondi imediatamente, com um leve olhar de lembrança nos olhos. Ao ver a expressão tensa deles, eu apenas levantei a mão e disse: Não se apressem em atacar. Está interessado em discutir uma colaboração? Jing FNG fez uma expressão de dúvida ao ouvir minhas palavras. Que tipo de colaboração? Se eu não estiver errado, vocês só sabem que absorver cristais de habilidade de zumbis pode torná-los mais fortes. Mas ninguém ainda conseguiu avançar para o nível 2 por causa disso. Jing FNG imediatamente teve um brilho nos olhos. As habilidades podem ser aprimoradas. Quanto de cristais é necessário absorver? Como esses que você acabou de coletar, cerca de 7 ou 8 seriam suficientes. O rosto de Jing FNG mudou um pouco. Com o que eles estão fazendo agora, em 4 ou 5 grupos, as habilidades dos zumbis individuais se esgotariam. Portanto, os cristais de habilidade que conseguimos foram basicamente distribuídos de forma igual, principalmente usados para recuperar as habilidades consumidas por cada um. Assim, conseguimos manter a luta contra os zumbis. Após alguns dias, cada um acabou absorvendo 4 a 5 cristais de habilidade. Ainda falta um bom pedaço para evoluir de nível. Ninguém pode ser tão indulgente quanto eu. Usar dezenas de cristais de forma contínua é apenas para aquele pequeno efeito de ficar mais forte. A energia excedente se dissipou diretamente. Jian Feng já tinha decidido em seu coração: se hoje conseguirmos mais cristais de habilidade, todos, usarei todos para subir para o nível 2 primeiro. Ele imediatamente me agradeceu. Obrigado por informar. Mas isso tem a ver com a cooperação? Com a forma que vocês estão jogando, para que cada um, para subir ao nível 2, eu estimo que levará mais 2 ou 3 dias. Jian Feng não disse nada e aceitou meu cálculo. Eu fingi estar desapontado e continuei falando. Uma pena. Vocês não têm tanto tempo assim. Jian Feng perguntou com a voz séria. O que você quer dizer com isso? Vocês já foram para aquele lado do prédio das aulas. Se não tiver, podemos ir agora dar uma olhada. Alguns minutos depois, Jian Feng olhava de longe para os milhares de zumbis reunidos em frente ao prédio da escola. Diante dos milhares de zumbis, só consegui sentir o couro cabeludo formigar. As 3 belezas que o acompanharam também estavam pálidas. O gordinho Yu estava com os lábios brancos, quase se mijando de medo. Irmão Feng, não me faça enfrentar um grupo de zumbis assim. Não conseguirei aguentar. Viu? Isso que eu chamei de cooperação. Combater juntos esses grandes grupos de zumbis. Jian Feng ficou chocado. Você realmente ficou louco. Olhe, tem um zumbi de habilidade nível 3 aqui. Pode haver 3 ou 4 de nível 2 e cerca de 10 de nível 1. O que você conseguiria com esse grupo valeria 5 dias de esforço seu. Eu prefiro levar 5 dias devagar do que arriscar assim. Eu apontei para o grupo de zumbis abaixo e ri friamente. Você não se atreve a arriscar agora. Daqui a 2 dias, nem a qualificação para arriscar terá. Veja como o grupo de zumbis está se expandindo agora. A velocidade, se você pensar um pouco, já sabe. No máximo em 2 dias. Aqui vai se formar um grupo de milhares de zumbis. Um grupo de zumbis de nível 4 aparecerá. Mesmo em outros lugares. Pelo menos, aparecerão centenas de zumbis de nível 2 liderados. Naquele momento, considerando a força atual de vocês, para conseguir um cristal de habilidade, terão que se esforçar ao máximo. Jian Feng, ao ouvir minhas palavras, teve que admitir. Vendo sua expressão de concordância, continuei falando. Portanto, se você não ousar lutar agora, é melhor fugir o quanto antes, sem pensar 2 vezes. De qualquer forma, ficar aqui só significa esperar pelo S. Jian Feng hesitou, olhou para alguns amigos ao seu lado e cerrou os dentes. Precisamos conversar um pouco. Depois de um tempo, Jian Feng voltou. Temos 2 questões. A primeira é como você pode garantir que vencerá. A segunda é como será a distribuição dos ganhos após a luta. Eu ouvi e dei uma risada. Porque mesmo sem vocês, eu conseguiria vencer. O papel de vocês é apenas aumentar a eficiência. Quanto à distribuição, eu apontei para mim mesmo. Antes de eu conseguir uma quantidade de cristais de nível 3, todos os cristais de nível 1 serão seus. Depois de juntar, todos os cristais de nível 2 também serão seus. Jian Feng e os outros ficaram surpresos. Caramba! Nós estamos apenas no nível 1 e você já está no nível 3. Não perca tempo falando, vamos fazer ou não? Se não fizermos logo, aquele grande grupo de zumbis vai se afastar. E depois, se eles se fundirem com outro grande grupo, vai ser um grande problema. Jian Feng pensou por um momento, contanto que consiga eliminar um grande grupo de zumbis, conseguirá cerca de 10 cristais de habilidade. Isso equivale a quase um dia de colheita anterior. Com um especialista de nível 3 cobrindo, por que ter medo? Vamos fazer. Ótimo, agora vou explicar a estratégia. Deixa que eu atraia os monstros primeiro. Vocês procurem um lugar estreito e se preparem. Impedirem os zumbis que estão vindo. Quando eu acabar com os de nível 2 dentro, e os zumbis de nível 3, vou ajudar vocês. Pensando nisso, estendi a mão e tirei do espaço. Uma faca longa de reserva foi jogada para Yu, o gordinho. Lembreze de devolver quando terminar. Yu, segurando a faca, não prestou atenção e olhou para mim com expressão de surpresa. Grande. Irmão mais velho. Isso é a famosa habilidade espacial? Eu sorri, sem responder, disse em voz alta. Quando estiver pronto, vamos. Alguns rapidamente escolheram um pequeno caminho nas proximidades.
De cada lado da estrada havia uma fileira de prédios. Apenas uma estrada de alguns metros de largura ficou no meio. Alguns aqui se prepararam para a batalha. Eu vou sozinho atrair os zumbis. Quando cheguei perto do grupo de zumbis, puxei um rifle e apontei para um zumbi de habilidade na periferia e disparei. O zumbi caiu ao chão. Mas isso foi como cutucar um vespeiro. O zumbi de nível 3 no meio do grupo. Ao me notar, imediatamente soltou um grito de raiva. Todos os zumbis viraram a cabeça juntos, prontos para me atacar. Eu fui recuando lentamente, mantendo uma distância do grupo de zumbis. Algumas zumbis de habilidade com força física aprimorada se movem rapidamente. Logo, avançaram rapidamente em direção a mim. Não hesitei em sacar uma faca e a mover de um lado para o outro na minha frente. A ponta da faca desapareceu. Algumas zumbis de habilidade a 3 ou 4 metros de distância caíram no chão. Elas não tinham ferimentos visíveis. Na verdade, suas cabeças já estavam confusas. Após alcançar o nível 3, domino a penetração espacial. Não só posso ignorar a distância dentro de 5 metros. Posso atacar de qualquer posição. O mais absurdo é que não importa se é a cabeça do zumbi ou se a pessoa está usando qualquer armadura. Eu posso perfurar o espaço onde estão e atacá-los diretamente por dentro. Nesse momento, o zumbi de nível 3 também avançou para a frente. Ele abriu a boca e lançou uma bola de fogo em minha direção. Eu me esquivei rapidamente, e a bola de fogo passou flutuando à minha frente. Com um pensamento, a bola de fogo que estava tão perto. Ele abriu a boca e soltou uma bola de fogo em minha direção. Eu rapidamente me desviei, e a bola de fogo passou flutuando à minha frente. Com um pensamento, a bola de fogo, que estava a um passo de mim, também foi armazenado no espaço do pingente. Ao entrar no espaço do pingente, a bola de fogo ficou parada no ar. Caiu em um estado de tempo parado. Olhei e vi que a grande tropa de zumbis já estava cercando. Assim que cheguei, não hesitei e me virei para correr. Depois de fazer uma curva, cheguei até Jianfeng, a pequena estrada onde eles estavam emboscados. Yu, com a longa faca em mãos, estava na frente. Ao me ver chegando, respirou fundo. Seu corpo inchou e ficou vermelho, como se estivesse congestionado. Em poucos segundos, alcançou a altura de 2,50 metros. Esta pequena estrada tem apenas 3 ou 4 metros de largura. Com seu comprimento, Yu basicamente bloqueou o caminho. Os outros também estavam prontos. Eu me movi rapidamente e entrei na linha de defesa. Respirei fundo e acenei com a cabeça mentalmente. Não posso deixar de comentar sobre a equipe dos estudantes universitários da atualidade. A consciência de cooperação é realmente alta. E a grande massa de zumbis que me seguia, vendo que havia mais pessoas vivas à frente, de repente, ficaram ainda mais loucos, como uma onda que se aproxima. Infelizmente, a estrada era tão estreita que não podiam avançar em fila. Os zumbis que chegaram não eram mais de 5 ou 6. A lâmina longa de Liu brilhou em branco e cortou alguns. As cabeças dos zumbis foram decapitadas. E Wu, após se transformar, brandiu a espada de forma desordenada. No entanto, sua força era realmente considerável. Com um golpe, ele derrubou vários zumbis comuns. Mas os zumbis atrás continuavam avançando desesperadamente. Só com Liu Wu, é impossível alcançar o S. Nesse momento, Jian Feng e Shen Yuelu entraram em ação. Enquanto os projéteis de gelo voavam desordenadamente, ao mesmo tempo, onda sonora invisível vibrava pelo ar. Os zumbis que avançaram entre os dois prédios caíram como grama sendo cortada. Todos caíram em uma fileira. Shen Yuelu estava visivelmente empolgada. Sua habilidade era voltada para ataques em área. Quanto mais densos eram os zumbis do outro lado, maior era a potência que ela conseguia liberar. A investida da horda de zumbis, como uma maré, parou momentaneamente. De repente, surgiu uma pequena brecha. Mas logo atrás, um grande grupo de zumbis se aproxima em fila. Eles vêm em uma onda novamente. Ainda a mesma tática de antes, e o bloqueia na frente. Atrás, SHN Yu e Lu e Jing FNG começam a ceifar novamente. Um zumbi conseguiu passar por Yu imediatamente. Foi derrubado por alguns gatos selvagens do tamanho de pequenos leopardos. Eles atacaram o pescoço com força e acabaram mordendo sua cabeça. Eu percebi que alguns conseguiram manter o ritmo. Isso atraiu a atenção de um grande número de zumbis. Quando mais uma onda de zumbis se aproximou, eu segurei firmemente a longa faca novamente. Saltou por trás da linha de defesa de alguns deles. Sozinho, avançou em direção ao grande grupo de zumbis atrás. Um zumbi de nível 3 também estava preso entre os zumbis. No meio do grupo, uivavam de raiva sem parar. Mas o grande grupo de zumbis comuns avançou sem parar. Empurrá-lo não conseguia ameaçar a linha de defesa. Os zumbis comuns não têm nenhum resquício de inteligência. Normalmente, consigo ouvir os zumbis de nível 3. O comando se move em uma direção. Agora, ao ver pessoas vivas brigando, eles não se importam mais com nada. Nesse momento, já estava brandindo minhas lâminas, abrindo um caminho ensanguentado entre os zumbis. Parecendo uma retroescavadeira, avancei com as lâminas apontadas para os zumbis de nível 3. Parecia ter sentido a ameaça dos zumbis de nível 3. Os zumbis começaram a gritar ainda mais alto. Suas garras estavam envoltas em chamas, atingindo os zumbis comuns ao redor. Derrubando alguns, eles avançavam em sua direção, rugindo. Os zumbis de nível 3 lançavam bolas de fogo de suas bocas. As bolas de fogo do tamanho de um punho eram extremamente poderosas. Um zumbi comum na minha frente foi diretamente explodido, tendo metade do corpo destruído. Infelizmente, todas as bolas de fogo chegaram até mim.
e foram imediatamente absorvidas no espaço do meu pendente, sem efeito algum. As duas partes se aproximaram rapidamente e em pouco tempo estavam a menos de 5 metros. Também não vou enrolar e vou trocar por uma lâmina curta para romper o espaço. Com um giro do pulso, ataquei com força. O zumbi de nível 3 caiu imediatamente no chão. Dei 2 passos à frente e com um golpe abri a cabeça. O cristal de habilidade avançou rapidamente na direção que vinha. Ai, ai. De repente, Yu soltou um grito de dor. Levantei a cabeça e olhei. Vários zumbis de habilidade finalmente chegaram à frente. Isso trouxe uma certa ameaça à defesa de alguns. As 3 grandes gatas de ZHNG e ZHNG-An também avançaram. Estavam ajudando Yu a enfrentar um zumbi de nível 2. Ao ver isso, também não me apressei. Em vez disso, segui o fluxo de ataque. Fui cortando lentamente os zumbis à minha frente. Esses zumbis estavam de olho em algumas pessoas na trilha. Especialmente Yu, que tinha mais de 2 metros e parecia ter muita carne. Não dei a mínima para o que estava atrás de mim. Fui com as minhas 2 facas, cada golpe era fácil. Esmaguei 3 ou 4 cabeças. Assim, cortou quase 100 zumbis. Quando voltei para a linha de defesa, à frente dela, algumas zumbis de habilidade já estavam caídos. Yu tinha um ferimento no corpo. O grande gato matou um, não foi um grande problema. Jian Feng e Xin Yu e Lu estavam com a expressão um pouco pálida, parecia que haviam consumido bastante habilidade. Virei-me para olhar os corpos dos zumbis, que já estavam empilhados em várias camadas à frente da linha de defesa. Empilharam toda a pequena estrada quase 1 metro de altura. Após tantas ondas de ataque, além de eu ter entrado e saído, eliminando os zumbis, o grupo de zumbis já havia reduzido mais da metade. Ao ver a aparência deles, ofegantes, também balancei a cabeça. Eu vou defender por 1 minuto. Vocês descansem um pouco e então comecem a atacar de volta. Depois de falar, ergui novamente a faca e pulei. Uma pessoa aguentou a investida de todos os zumbis. Não preciso nem da ajuda de Jian Feng e os outros para atacar à distância. Sozinho, empurrei toda a linha de defesa de volta por 2 metros. O brilho da lâmina cortante anunciou que Yu avançou. Em seguida, S e aquelas várias beldades da escola também vieram. Eles se colocaram naturalmente na posição lateral de retaguarda. Um formato de ataque com eu como a cabeça da flecha. Fácil, derrubei centenas de zumbis comuns. Os zumbis foram empurrados para fora por alguns. Levando todos, passou por cima algumas vezes de um lado para o outro. Após confirmar que não havia mais zumbis capazes de se levantar, só então, ainda satisfeito, parei de lidar com os cadáveres. Ao olhar ao redor, só consigo descrever como um campo cheio de cadáveres. Nem mesmo um matadouro de tamanho médio se atreve a se aproximar. Para mim, não foi tão impactante. Esses últimos 2 dias foram assim, apenas. O cenário de hoje era um pouco maior, mas Jian Feng e seus companheiros estavam em uma situação um pouco ruim. Em meio ao combate intenso, não há tempo para pensar. Neste momento, a excitação vai diminuindo gradualmente. Ao ver a pilha de cadáveres de zumbis como uma montanha, meu corpo não consegue evitar um pouco de tremor. Eu fui direto para a posição da linha de defesa. Quebrei a cabeça do zumbi e tirei algumas pedras. Guardei um cristal de habilidade de nível 2. Já havia coletado a maioria dos núcleos de nível 2. Então, olhei para Jian Feng e disse: para que suas pessoas coletem cristais de habilidade. Jian Feng respirava pesadamente. Irmão mais velho, faça uma pausa. Eu falei a ele com uma expressão impassível. Descanse por 1 hora e absorva a habilidade. O cristal e depois vá resolver a próxima onda. Você mesmo deve controlar o tempo. Jian Feng ficou em choque. O que? Irmão mais velho, você ainda precisa de S? Se eu planejar enfrentar um grupo por dia, eu ainda preciso da sua colaboração? Jian Feng também pensou a respeito. A batalha anterior teve S nas mãos do irmão mais velho. Seriam cerca de 400 zumbis, quase chegando a mais da metade de todos eles juntos. Além disso, o mais poderoso dos de nível 3. Os zumbis também foram eliminados por mim. Quando estava em situação S, nem bolhas apareceram. Na verdade, não precisava do grupo de mais de 1000 zumbis. Apenas precisava eliminar um zumbi de habilidade de nível 3. Eles 5 eram mais do que suficientes. A maior função dessas poucas pessoas é atrair a atenção de um grande número de zumbis. Ao mesmo tempo, mantinham uma brecha conveniente para eu sair em S, para que eu não ficasse cercado após completar uma camada em S. Estando sempre no centro do círculo de cerco, Jian Feng pulou e gritou em voz alta: vamos, vamos, vamos. Vá procurar o cristal de habilidade e absorvá-lo você mesmo. Ao ouvir isso, Yu e as 3 belezas da escola também não hesitaram e correram em direção ao monte de zumbis.